Potencial infinito. O que a física quântica revela sobre como devemos viver? Há muitas grandes questões para se ter curiosidade. E uma das mais fascinantes é esta: o que nos torna humanos? Eu diria que a vida de todas as pessoas é guiada por um potencial interior. E nosso bem supremo está em realizar nosso potencial, mais do que amor e inteligência ou consciência e alegria de viver. Esse potencial e nossa profunda necessidade de realizá-lo são o que nos torna humanos. Tudo que construímos no mundo material brota nesse desejo oculto. Nossa influência interior e fonte criativa, nosso potencial interior, nos torna exatamente quem somos. Não é como se o potencial humano fosse um assunto novo. Há todo um movimento construído em torno dele. Para a maioria das pessoas, quando se trata de atingir todo o seu potencial, elas mal começaram a arranhar essa superfície. O potencial em você é parte de uma potencialidade cósmica que existe em cada partícula do universo. E ela existe como um campo de estados do que é possível no mundo. E é tão real quanto a gravidade. A potencialidade está ainda mais escondida da vista do que é a gravidade. Porque existe em um nível que você poderia chamar de nível mental. E a ciência nunca será capaz de medi-la. Ou talvez tirar fotos de sua paisagem. Eu defino a mente como o reino das imagens internas em nós, que guiam nossa vida. Em nossa mente, essas imagens encontram um nível especial de realidade em nossa própria consciência. O conceito de imagens internas em nossa mente deriva da psicologia e foi introduzido pelo pesquisador de cérebro Gerard Hurter para descrever tudo que está escondido atrás dos fenômenos vivos, externos, visíveis e também mensuráveis. E ele também orienta as reações e ações de todos os seres vivos, por trás de processos fisiológicos do nosso próprio cérebro. Formas não empíricas estão em ação, controlando nossas ações e dando sentido à nossa vida. Essas formas não são visíveis ou mensuráveis por cientistas do cérebro. São verdadeiras formas de potencialidade, porque existem antes de se manifestarem no mundo visível, afetando o seu corpo e controlando todos os seus processos. Seus estados são possibilidades que estão esperando para aparecer no mundo visível. No entanto, há um enorme poder nisso. Tudo que existe no mundo visível existiu primeiro como um estado no campo cósmico de potencialidade. Nada vem do nada. Tudo emerge da potencialidade cósmica. Construímos nossos sonhos, esperanças e visões sobre o que é possível. Encontrar o amor perfeito, acabar com a guerra e a violência, sentir a presença de Deus. Você pode pensar nos estados de potencialidade cósmica da mesma forma que pensa nas imagens internas de sua mente. A potencialidade cósmica é um campo comparável a outros campos espalhados pelo universo, como por exemplo o campo gravitacional, exceto que a potencialidade cósmica não contém nenhuma matéria ou energia, apenas estados do que é possível no mundo. Mas o que exatamente eu quero dizer com isso? Até agora, o melhor que a física apresentou é a sugestão de que os estados de potencialidade cósmicas são formas, ou seja, formas matemáticas ou padrões numéricos. São padrões de energia ou matéria, mas apenas são números simples. Devemos sempre ter em mente que não podemos realmente saber como é o reino não empírico do mundo. Ele não pode interagir em nosso mundo, no espaço e também no tempo. Não podemos nem saber que o espaço e o tempo se aplicam a ele e estão dentro dele. A palavra traduzida para imagem geralmente é entendida como uma imagem de algo, apresentando uma semelhança com um objeto ou estrutura que ele representa. De um modo geral, a palavra imagem também pode ser entendida como uma forma gráfica ou padrão de alguma coisa, mais um motivo formal ou figura por direito próprio. Uma pintura abstrata, por exemplo, na arte moderna, pode ser uma imagem que um artista coloca na tela sem ter nada de específico em mente. Nesse sentido, os estados de potencialidade cósmica podem ser descritos como imagens. São as imagens internas do universo que orientam seus fenômenos visíveis. Essas imagens na potencialidade cósmica são naturalmente diferentes
das imagens em nossa mente. No entanto, você não irá muito longe, na verdade, se pensar que essa mesma potencialidade cósmica é algo como um domínio mental do universo, cujas imagens internas são encontradas em todas as partes do mundo. Os seres humanos têm um corpo e uma mente, porque o universo tem um corpo e uma mente, se quisermos falar dessa forma. Embora nos estudos científicos nunca se use esse termo em relação ao universo. A intenção dessas escolhas de palavras não é reviver descrições arcaicas do universo, mas desmistificar a mente humana. Não há nada de especial em suas imagens. Suas imagens são tão fisicamente reais quanto as imagens ou formas matemáticas que existem em átomos e moléculas e determinam suas possibilidades físicas e químicas. As reações químicas dependem das formas internas das moléculas, essas mesmas moléculas que participam delas. As formas internas dos átomos determinam que tipo de moléculas eles podem formar. O mundo visível é atravessado por imagens invisíveis que definem suas possibilidades futuras. O aspecto com o qual é tão difícil de acostumar é o poder das imagens. Todas as coisas e fenômenos visíveis precisam de uma imagem subjacente, ou elas simplesmente não poderiam aparecer no mundo visível. Como todas essas regras se aplicam aos processos do mundo físico e também aos processos de nossa mente, ele revela uma inesperada congruência do físico e do mental, que é típico dos novos estudos da física. Há algo em nós que nos leva a esperar, sem nem pensar que apenas as coisas materiais são reais, que as coisas, para serem reais, devem ser feitas de matéria. Toda matéria deve ser significativa. Eu acredito que nossa linguagem do mundo tem muito a ver com essa atitude, porque nos diz que se uma coisa não é importante, realmente não importa. Mas o que isso significa? Isso significa que se não é feito de matéria, não é importante. Então, olhando dessa forma, sua imagem o leva a pensar que ser material e ser importante são a mesma coisa. Mas isso não é necessariamente verdade. Pense em quantas coisas são importantes em sua vida, que não tem nada a ver com a matéria. Até certo ponto, todas as línguas têm uma ideologia oculta embutida, levando o cérebro de todas as pessoas de uma maneira que elas nem percebem. O materialismo, isso é, a crença de que apenas a matéria é real, é uma lavagem cerebral da nossa linguagem que nos diz que apenas o materialismo é uma maneira razoável de ver o mundo. Assim, é possível pensar que a física de Newton e a biologia de Darwin, duas das mais poderosas formulações do materialismo de nossa história, não se inspiram nos fatos da natureza, mas na linguagem de seus autores. Então, se você acha irritante que algum ramo esotérico da física quântica, queira que você acredite em imagens ou formas matemáticas que não são relevantes, mesmo que sem substância, então considere como uma linguagem a influência de sua atitude. Niels Bohr, por exemplo, o físico dinamarquês do século XX, a quem devemos a compreensão da estrutura dos átomos, ignorou os aspectos estranhos do mundo quântico, alegando que eles não tinham nada a dizer sobre o que realmente é a realidade. É errado acreditar. Ou assim ele argumentou que nossa experiência do mundo pode nos dizer como é o mundo. Em poucas palavras, você pode dizer que não tem experiência das coisas, mas apenas da sua existência das coisas. Olhando dessa forma, observar o mundo não pode dizer nada como o mundo realmente é. Se suas observações não fizerem sentido, simplesmente deixe elas de lado. As religiões de todas as épocas sempre insistiram que a realidade essencial não se encontra no mundo material, mas em alguma parte transcendente do universo. No entanto, tudo que você precisa fazer para experimentar o mundo invisível é olhar para dentro de você, onde seus sentimentos e as imagens de sua mente são realmente reais. Como uma pessoa fora de sua mente, não posso ver suas imagens, mas acredito em você quando você me diz que elas estão lá. Por quê? Simplesmente porque eu as tenho também. Então, eles estão em você. Eles devem ser reais. Eles devem estar em algum lugar. Coisas reais deveriam estar em algum lugar. A questão é, onde exatamente estão as imagens internas que existem em você? Se questionarmos sobre isso, a maioria das pessoas apontaria para o seu cérebro. Foi assim que Gerald Hutton definiu as imagens internas para começar.
Elas estão escondidas atrás dos fenômenos vivos visíveis. Os fenômenos visíveis são as atividades dos neurônios dentro do seu cérebro. Mas as imagens que eles produzem não são visíveis. Então, não é grande coisa. A mesma coisa que acontece com as imagens em seu cérebro também acontece com as imagens internas em átomos e moléculas. Quando desmontamos essas coisas e olhamos para dentro, não podemos ver nenhuma imagem. Mas temos que supor que elas existem, porque as ações de átomos e moléculas não podem ser compreendidas sem essa suposição. E este é um ótimo exemplo que mostra como algo pode existir em um estado que é real e, na verdade, não está em lugar nenhum. Uma propriedade importante das imagens internas das moléculas é que elas são distintas entre si. Olhando desse contexto, significa que as imagens internas de todas as moléculas do mesmo tipo são exatamente idênticas. As imagens internas das moléculas pertencem, por um lado, a uma molécula específica, mas por outro lado, elas são exatamente as mesmas em todas as moléculas do mesmo tipo. A identidade exata de coisas diferentes já deve servir como um aviso de que algo suspeito está acontecendo aqui. Você não pode encontrar dois objetos em seu ambiente que sejam exatamente iguais. Basta pensar em qualquer coisa. Dois carros da mesma marca e do mesmo tipo podem parecer idênticos, mas um pode ter um arranhão embaixo da carroceria e o outro não. Dois cristais de sal do mesmo tamanho e forma podem parecer idênticos, mas um pode ter um buraco dentro de sua rede cristalina, onde, por exemplo, está faltando um único íon de sódio, e ninguém pode ver isso. Não há dois objetos de nosso ambiente comum exatamente idênticos, mas moléculas do mesmo tipo são exatamente iguais. Em um copo de água, por exemplo, há mais de 1024 moléculas de água perfeitamente idênticas. Isso é, 1 milhão de trilhões de coisas indistinguíveis que são exatamente idênticas nos mínimos detalhes de suas formas ocultas. A identidade das formas internas em diferentes moléculas deve significar que sua ordem lógica não é a realização pessoal de uma determinada molécula, mas parte de uma ordem cósmica nas coisas. Podemos chamá-la de propriedade constitucional do universo. 1 milhão de trilhões de coisas iguais, que são exatamente idênticas nos mínimos detalhes de suas formas ocultas. Os físicos normalmente acreditam que seus experimentos os forçaram a desenvolver os conceitos da teoria quântica, dos experimentos com partículas elementares, átomos e moléculas. Todas essas ideias inesperadas surgiram de funções de onda, números quânticos e assim por diante. Na realidade, praticamente todos os conceitos inesperados que os físicos quânticos estão usando para simplesmente descrever o mundo foram inventados por professores espirituais há milhares de anos. Os números quânticos, o conceito de potencialidade, o princípio da totalidade, a importância das ondas como fonte no mundo, todas essas ideias têm raízes históricas e espirituais. Mas isso faz da física quântica um tipo de espiritualidade? Os idealistas em filosofia são pessoas que acreditam que o verdadeiro ser repousa em um reino invisível, de ideias e não ideias no mundo visível das coisas. Na filosofia ocidental, essas escolas de pensamento remontavam a Platão, que acreditava que todas as coisas visíveis são cópias de ideias que existem em algum lugar, em alguma parte do mundo invisível e transcendente no próprio mundo. E eu tenho certeza que você vai notar a semelhança das visões de Platão, como a teoria quântica e sua tese de que todas as estruturas materiais são atualizações de formas invisíveis. Então, por buscar a realidade essencial em uma parte invisível do mundo, sem dúvida, a teoria quântica é uma forma de idealismo, e ele compartilha esse aspecto com a teoria da relatividade de Einstein, que também situa a realidade essencial em um espaço invisível. E isso é simplesmente o espaço-tempo quadridimensional.
No contexto do antigo ensinamento espiritual, a realidade não empírica é a realidade de ligação onde o físico se torna espiritual e o espiritual se torna físico. O mundo visível ao nosso redor existe porque um campo subjacente de formas invisíveis define simplesmente o potencial do mundo. E agora descobrimos que você e eu também só podemos existir porque um campo subjacente de formas invisíveis define nosso potencial. E eles são idênticos em todos os seres humanos, em todos os tempos e em todos os lugares. Essas formas, arquétipos ou ideias são simplesmente universais. Mas por que seria ultrajante tomar isso como um sinal de que as formas do nosso pensamento também pertencem a algum campo cósmico? É tão difícil pensar que o reino das formas de Yang e o reino das formas da física quântica são a mesma coisa e se identifica com a potencialidade cósmica. Um meio de espírito onde nossas convicções científicas, filosóficas e espirituais estão integradas no não dualismo das coisas, ordem unificada do universo. Para muitos cientistas, tais pensamentos são até perturbadores. A visão é generalizada de que a ciência não deve se envolver com tais questões. Deve ser útil e técnico, mas não é inspirador. Pode ser lógico, mas é uma coisa que não deve se pensar. No entanto, devemos ter coragem para uma ciência esclarecida e libertada que faça mais do que servir ao patrimônio dos acionistas. Devemos fazer um esforço para compreender a natureza de todos os níveis da realidade física, o empírico e o não empírico, o material e o espiritual. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Esse é um pequeno trecho da introdução do livro de Lothar Schafter, Potencial Infinito, o que a física quântica revela como devemos viver. Espero que tenham gostado e que tenham chegado até aqui. E que você seja uma pessoa que, assim como eu, busca entender por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos. Um abraço e até a próxima.